Está no ar mais um programa Doutor Heleno Responde, fielmente todo domingo aqui no canal do YouTube. Hoje, domingo 13 de agosto, Dia dos Papais. Eu, como papai, deixo um grande beijo no coração do meu filho Lucas e da minha filha Marcela, que me presentearam com essa presença enorme na minha vida. E um grande abraço a todos os papais que acompanham aqui o canal. E antes de começar, uma mensagem importante. Eu queria saber, eu estou pensando aqui já com a minha audiência, com a minha produção, será que minha audiência iria gostar de um programa ao vivo onde eu respondo as perguntas diretamente com vocês, aí pelo chat aqui, numa live do YouTube? Se você acha uma boa ideia, por favor, coloque aqui nos comentários, que isso será muito importante para a gente tomar essa decisão. Mais uma mensagem, eu vou falar aqui de várias perguntas. Esse programa, Doutor Heleno Responde. Eu respondo comentários aqui dos vídeos do YouTube e também da caixinha de perguntas do Instagram. 10 perguntinhas, e essas 10 perguntinhas, doutor, eu queria pular para a pergunta 3, 4, é só vir aqui na descrição desse vídeo, e lá tem capítulo a capítulo, está dividido pergunta por pergunta, e você pode ir direto à pergunta que você quer assistir. E sem mais demoras, vamos começar o programa. A primeira pergunta é da caixinha lá do Instagram. Quem não me segue no Instagram, por favor, vá lá agora e já se inscreva, hein? Pergunta: não estou conseguindo ejacular ou ejaculo muito pouco. Qual a possível causa? Meu amigo internauta, primeiro eu acho que quando a gente vai responder uma pergunta assim abertamente sobre ejaculação, a gente precisa diferenciar duas coisas muito importantes: o que é a ejaculação e o que é o orgasmo. Apesar de serem coisas diferentes, elas andam de mão dadas, não é verdade? Pois é, orgasmo é a sensação prazerosa que você tem no seu cérebro, aquele relaxamento máximo que você tem durante o sexo, o auge do sexo. Enquanto a ejaculação é a emissão, é a saída do esperma ali pelo seu pênis, que acontece um pouquinho depois ou quase junto do orgasmo. O orgasmo desencadeia a ejaculação, né? Então por isso que eles andam de mão dadas, né? E muito bem, então, se essa pessoa está com uma dificuldade de atingir o orgasmo, essa pessoa tem uma situação diferente. Agora, se ela atinge o orgasmo e não sai o esperma, ele não ejacula, é uma outra situação. Aqui eu imagino que ele não está conseguindo ejacular, porque ele falou também que ele ejacula muito pouco, quer dizer, deve sair um volume pouco de esperma, né? Aí temos algumas condições de saúde que podem levar a isso. Primeiro, isso é uma condição muito mais frequente com o envelhecimento dos homens. O volume de esperma tende a diminuir com o nosso envelhecimento. Ponto 1. Ponto 2, algumas situações de saúde atrapalham o volume do esperma, como por exemplo a hiperplasia prostática, aquele crescimento da próstata, às vezes algumas inflamações ao longo da vida dessa pessoa na próstata, as prostatites, elas podem ocasionar sequelas, cicatrizes que obstruem os ductos ejaculatórios, fazendo também com que o volume seja mais escasso. Situações de desidratação, pessoas que estão com uma capacidade líquida diminuída, pode ter também o seu volume espermático diminuído. Pessoas que usam alguns remédios, sim, existem alguns remédios que podem atrapalhar o volume ejaculatório. O grande exemplo é os alfa-bloqueadores, remédio muito usado para a hiperplasia prostática benigna. São remédios que eles relaxam o colo vesical para a pessoa urinar melhor e, por consequência, aparece um efeito adverso, que é a ejaculação retrógrada. O esperma, quando ele é emitido ali,
pelo ducto ejaculatório, uma parte dele ou todo ele acaba entrando lá para a bexiga. Isso é uma situação que tu pode conversar com o seu médico. Homens que operaram a próstata. Se tirou a próstata por causa de câncer, nunca mais irá ejacular. Irá atingir orgasmo, mas não haverá a emissão do esperma. Homens que operaram a próstata devido à hiperplasia prostática. Esses homens terão também ejaculação retrógrada, igual ao que acontece no remédio que eu acabei de falar. Bom, enfim, existem inúmeras situações que podem combinar com esse resultado. Se o problema é a ausência da emissão de esperma, vá ao médico, o médico poderá destrinchar a sua situação em específico, verificando qual é a causa do seu problema, tá legal? Agora também tem um detalhe, né, meu amigo? O esperma, ele só serve para engravidar a parceira. O que importa, na verdade, durante o sexo é o orgasmo, a sensação de prazer. Então aquele efeito cosmético de ejacular na sua parceira, no seu parceiro, enfim, na pessoa que você se relaciona, pode ser um pouquinho omitido, né? De repente a pessoa fica até mais limpinha, fica até mais satisfeita que não tem que se limpar depois da relação. Então, de repente, isso é até uma vantagem. Depende do ponto de vista. Bom, vamos para a próxima pergunta. Agora uma pergunta aqui do YouTube. Eu fiz um vídeo aqui sobre a dapaoxetina e depois eu fiz um vídeo de comentários da dapaoxetina e aqui o internauta coloca, né? Ele, pelo visto, é um entusiasta, ele deve estar querendo usar até o remédio, uma solução para o seu problema de ejaculação precoce. E aqui ele coloca: doutor, obrigado pelo vídeo bastante didático e esclarecedor. Muito obrigado, meu amigo. Se possível, eu gostaria de tirar uma dúvida também. Este medicamento também pode ser indicado por um psiquiatra? Ou ele é recomendado exclusivamente por urologistas? Pergunta brilhante. Sabe o que acontece, gente? O urologista, ele é o campeão, né? O urologista e andrologista, né? Que andrologista é o especialista em problemas sexuais dentro da urologia. E esse médico, ele acaba sendo o principal condutor dos problemas sexuais no homem, mas pouca gente sabe, né, que na verdade muitos problemas sexuais estão relacionados a problemas da mente humana. Isso, e quem é o especialista em problemas da mente humana? É ele, é o psiquiatra. Então, muitos problemas sexuais são sim tratados pelo psiquiatra. E o psiquiatra, principalmente aquele especializado em problemas sexuais, ele, claro que ele vai usar os remédios que estiverem disponíveis, inclusive a dapaoxetina, o Prozoy. Sim, a resposta é: o seu psiquiatra poderá usar entre o armamentário de terapias o Prozoy para o seu caso. Cabe conversar com ele, discutir o problema e ver se essa estratégia é a mais indicada para o seu caso. Assim, passamos para a próxima pergunta, que também é aqui do YouTube. E aqui o internauta F coloca: muito estranho esse ponto G masculino localizado na próstata. Para ser estimulado, tem que colocar o dedo no ânus? A parceira colocar o dedo dela? É constrangedor, né, meu amigo? Eu entendo bem o que você está querendo falar, mas isso já faz parte da piada popular sobre o assunto. Quem nunca ouviu falar de um amigo fazendo piada sobre o famoso fio terra, não é verdade? Que seria a mulher colocar o dedo no ânus do parceiro, né? Com finalidade de estimular ele, que na verdade é isso. Os sexólogos, as pessoas que mexem com terapia sexual, você vai encontrar, aliás, diversos vídeos sobre o assunto na internet. Eles falam do famoso fio terra, que na verdade seria a massagem prostática, que é a estimulação com o dedo da parceira ou do parceiro ali na sua próstata, com a finalidade de provocar prazer. E é o que é abordado nessa pergunta, como seria, o que seria o ponto G masculino. É claro que isso é uma alusão ao ponto G feminino, que isso já é bem diferente. O ponto G feminino, para quem não sabe, foi uma região ali na parede anterior da vagina, logo que você
entra com o dedo, põe um pouquinho para cima, tem uma região na vagina que é ricamente inervada e que produziria em muitas mulheres uma sensação de prazer acima do convencional, acima do que é obtido nas outras regiões. E aí ficou intitulado como ponto G. E no homem, não existe bem um ponto específico igual a esse, mas as pessoas, por terem alguma sensação prazerosa na próstata, tocando de uma forma similar ao que é feito na mulher, eles intitularam essa região como ponto G masculino. É prazeroso? Você vai ter que tirar a sua própria conclusão. Não tem jeito. E depois, se você se sentir encorajado, coloque aqui nos comentários. A gente vai saber se o seu ponto G realmente funciona, é prazeroso. Mas eu imagino que seja, porque senão não teria tanta gente pregando isso na internet. Procure aí, você vai ver. Massagem prostática é muito recomendado por muitos terapeutas sexuais aí. Próxima pergunta aqui também é da caixinha lá do Instagram. E a pergunta é: massagem tântrica é válido fazer? Eu, como profissional que orienta as pessoas a terem um bom resultado sexual, que buscam o prazer da melhor forma, eu tenho uma premissa de que o sexo deve ser livre e deve ser praticado da melhor forma que você entende, né? Às vezes o que é melhor para você não é melhor para mim e vice-versa, as pessoas são diferentes, então cabe a você descobrir o que faz você sentir o prazer e qual o prazer que você está procurando. Dentro desse assunto, a massagem tântrica ela tem um conceito bem interessante. O pessoal que prega esse tipo de terapia, eles pregam que você deve evitar atingir o orgasmo, mas não é evitar ter o prazer. Na verdade, é retardar a ida ao orgasmo para que o caminho seja mais prolongado. Como o caminho até o orgasmo é algo muito prazeroso, né? Então você vai sentindo todas as sensações que acontecem no seu corpo. Você criar essa ginástica de postergar o orgasmo, aproveitando todo o toque, todos os pontos erógenos, todo o envolvimento que está acontecendo, com certeza vai fazer com que você tenha momentos muito prolongados de um prazer mais duradouro, né? Claro, no final você goze, não precisa seguir à risca a filosofia, mas você prolongar esse momento fatalmente vai fazer que seja muito gostoso. Experimente, essa é a dica. Não deixe de experimentar por preconceito ou por alguma objeção. Experimente, tire a sua conclusão. Gostou, continue. Não gostou, não faça mais. Passe para a próxima experiência sexual. Próxima pergunta aqui, da caixinha também. Minha testo está normal, testosterona, né? Mas fico ansioso na hora H. Psicólogo pode me ajudar? Olha, gente, aí pessoal da psiquiatria, da psicologia, está sendo muito prestigiado hoje aqui no programa, né? Então, como eu falei anteriormente para o psiquiatra, se aplica, claro, ao psicólogo. Aliás, existem muitos terapeutas especializados em tratar casais, ajudar homens, ajudar mulheres que sofrem com problemas mentais na hora do sexo. Imagine que o homem e a mulher, eles vivem nós seres humanos vivemos querendo impressionar o sexo oposto, querendo causar uma boa impressão para ser bem avaliado pelos nossos pares, né? Não é verdade? E uma pessoa que não está indo bem no sexo, ela começa a sofrer mentalmente com esse assunto, né? Poxa, o que as pessoas estão pensando de mim? Pode levar a uma depressão. Se a pessoa tem a predisposição ao problema, fatalmente isso pode se agravar num momento como esse. Então, o psicólogo é um profissional, que ele tem o refino trato no tratamento e na condução dessas situações. Então você, meu amigo, você fica muito ansioso no sexo acaba sendo até uma tortura devido tanto receio e ansiedade
que fatalmente essa ansiedade vai levar a um desempenho ruim, vá a um psicólogo que trate a sexualidade, sem sombra de dúvidas. E aí partimos aqui para mais uma pergunta. Agora, mudando um pouquinho de assunto, é sobre o vídeo da vermelhidão no pênis. Muitos homens sofrem com isso. Aqui o L pergunta: doutor, a dica do cachecol foi realmente muito valiosa, mas ficou uma dúvida. Por quanto tempo pode ser realizado esta técnica? Por tempo indeterminado ou tem algum limite? Meu amigo L, realmente eu sou fãzaço dessa técnica. Para quem não conhece, porra, recomendo que assista lá meu vídeo. Eu explico bonitinho como é que faz, mas é bem simples de entender o conceito. Os homens que têm um prepúcio cobrindo a glande, eles acabam tendo um ambiente aqui interno mais propício para infecções fúngicas e irritações. A mucosa coberta ela fica mais sensível e quando você começa a ter o hábito de deixar a pele do prepúcio retraída e a glande exposta, primeiro, o ambiente fica mais seco e mais desfavorável para o crescimento de fungos, diminui a micose. Segundo, quando essa mucosa fica exposta ao longo do tempo, ela vai sofrendo uma adaptação, ela vai ficando mais resistente, um processo que nós chamamos de queratinização. Isso vai fazendo com que as inflamações, machucados e infecções sejam mais difíceis. Nesse sentido, o cachecolzinho ele ajuda pra caramba. E aí ele quer saber por quanto tempo usa, né? Puxa, você usa até ficar bom da sua micose, isso é o ponto pacífico, e se você usar por um tempo a mais, você vai ter esse benefício adicional dessa queratinização da sua glande. Depois que ela já está bem resistente à sensibilidade tátil, pode ser que você nem precise mais usar o cachecolzinho, tá? Aí você vai experimentando, né? Uma solução, né? Puxa, mas eu vou ficar usando isso por tanto tempo. Uma solução mais definitiva, que eu recomendo demais e que eu uso bastante aqui no canal, é a cirurgia chamada postectomia, onde a gente faz essa remoção da pele cirúrgica e aí você fica com aspecto definitivo já com a cabeça do pênis exposta. Excelente dica, hein? A próxima pergunta é também aqui do YouTube. O internauta coloca aqui: doutor, preciso muito de sua opinião. Eu fiz a postectomia antes de ontem. Olha aí, gente, acabei de falar, hein? Depois da cirurgia, o doutor colocou o curativo. Até aí, tudo bem. Eu dormi no hospital. No outro dia, antes da alta no hospital, eles trocaram o curativo e colocaram outro. Só que o doutor falou que não precisava usar o curativo enquanto estiver em casa. Isto está correto! Meu amigo, eu não sou seu médico, infelizmente, né? Então eu não devo opinar sobre as coisas que o médico que acabou de te operar sugeriu e te orientou que fizesse, né? É muito deselegante eu fazer isso. Eu tenho uma postura, uma conduta, ele tem outra. Respeito, cada um tem o seu porquê de agir assim, tá? Não acho que ele está errado, né? Tem uma vantagem, uma desvantagem de fazer isso. Eu particularmente oriento a pessoa a usar o curativo e pomada enquanto a ferida estiver secretiva, enquanto estiver saindo sangue ou secreção, e aí esse é o papel principal do curativo, né? Agora a ferida está sequinha, já está sem secreção, sem nada, só está ali o corte, os pontos, aí realmente é desnecessário o curativo. A situação também que os pacientes que eu opero gostam é de usar o curativo por um tempo mais prolongado do que o necessário. Por quê? Porque quando você não está acostumado a ficar com a glande para fora, você tem uma sensibilidade muito agoniante ao encostar a sua glande na cueca.
Então, nesses primeiros dias após a cirurgia, as pessoas ficam bem incomodadas com o fato de encostar a glande na sua roupa. Então, o curativo faz uma barreira, dá um conforto para essas pessoas. Vai haver uma adaptação dessa pele que vai durar mais ou menos 3 a 4 semanas. E aí, fatalmente, depois desse prazo, a sensibilidade não será um problema, a pessoa deixa descoberto para sempre. Então, mas isso é uma postura minha, uma postura que eu concordo com os pacientes. Tenho pacientes que já chegam na consulta de 7 dias sem curativo nenhum e super bem. Então, na verdade, não tem certo e errado. Como o teu médico falou para fazer isso, eu sugiro que você siga a recomendação dele. Até mesmo que se der algum problema, é ele que vai te ajudar. E se você não fez o que ele pediu, ele vai fazer assim para você, ó. Eu falei e tu não fez, né? Então, respeite a opinião do seu médico. Foi você que escolheu ele, então respeite a opinião dele, tá legal? Próxima pergunta, também do YouTube. Como tratar a bala no post-it é o título do short e aí o nosso internauta pergunta: eu tenho hipospádia, o que dificulta um pouco porque eu tenho que fazer a cirurgia de hipospádia, só que já sou adulto e tem grande chance de problemas. Vamos tentar aqui então dar uma clareada nessa pergunta que ficou sem vírgula, ponto de interrogação, ficou estranho, né? Então, o internauta ele falou que ele tem um defeito de nascença. Para quem não conhece, a hipospádia é um problema de fechamento da placa uretral. A nossa uretra, quando a gente é um embriãozinho lá na barriga da nossa mãe, ela vai fechando o tubo ao longo da haste do pênis, né, até chegar o fechamento completo e a pontinha da uretra ficar na ponta do pênis. As pessoas que têm hipospádia, esse fechamento não aconteceu por completo. Então essas pessoas, elas têm o orifício da urina, da uretra, não na pontinha do pênis, em posições mais para baixo, né? Pode até ficar na base do pênis. Tem pessoas que têm esse orifício até na região do escroto. É uma tristeza, uma infelicidade, né? E essas pessoas podem ter uma correção cirúrgica que vai ser reconstruída ali o fechamento da uretra para que eles tenham esse aspecto da uretra terminando na pontinha do pênis. E claro, é uma cirurgia que tem uma incidência razoável de complicações, de fístulas, enfim. E é isso que o internauta quis dizer. E como eu sugeri que a remoção do prepúcio para melhorar as balas no post-it de repetição, ele está preocupado que, como ele tem a hipospádia, essa cirurgia de remoção do prepúcio poderia ser meio complicada, né? E realmente, você não deve remover o prepúcio, meu amigo que tem hipospádia, sem conversar com seu cirurgião, que poderia eventualmente fazer a correção da sua hipospádia. Sabe por quê? Porque muitas técnicas utilizam justamente o prepúcio como tecido para reconstruir a sua uretra. Então, de repente, esse tecido pode ser muito útil, né? Então, realmente, o teu caso é um caso especial. Convém discutir diretamente com o urologista se convém ou não a remoção do prepúcio. Tá joia? Próxima pergunta aqui é sobre as lesões causadas pelo HPV. E o internauta coloca: bom dia, e a pomada Eufurix? Ela é para acabar com a verruga também? Alguém sabe me informar para que ela serve? Bom, meu internauta querido, participante aqui do canal, essa é bem simples, eu vou responder diretamente para você, eu sei. O Eufurix trata-se de um remédio chamado 5-fluoracil, que é um agente quimioterápico, isso mesmo, tratamento para câncer. Ele tem uma ação citotóxica nas células e o Eufurix é o 5-fluoracila no formato creme, pomadinha, para aplicar nas lesões. Então, ele é um tratamento, sim, usado para as verrugas causadas pelo HPV. Então, o Eufurix ele é aplicado nas lesões, nas verrugas, diretamente nas verruguinhas,
e ele vai agir ocasionando a morte celular, lesão tecidual com o passar dos dias, e aí então ele vai culminar com a queda das verrugas. Então, resposta, ela serve para o tratamento sim do condiloma acuminado. Agora minha dica para você, internauta que está entusiasmado com o Efurix, muito cuidado com a aplicação dessa pomada, tá legal? Essa pomada, ela parece inofensiva, é um creminho branquinho, simples, que você aplica, você não sente nada. Porém, entretanto, dali a alguns dias vai acontecendo uma reação muito importante, uma inflamação intensa onde foi aplicado e a região ficará muito ferida, muito. Acredite em mim. Portanto, muito cuidado como aplicar isso. Não lambuze o pênis com essa pomada. Combinado? Próxima pergunta, e aqui é a pergunta saideira, né? É do vídeo que eu fiz recentemente, tá legal pra caramba. Eu fiz uma pesquisa muito bacana sobre os experimentos científicos já publicados até o momento sobre o chá de quebra-pedras. Chá de quebra-pedras que é usado no Brasil amplamente pela população, com a esperança de tratar os seus cálculos renais, as suas pedras, né? Faz parte da medicina folclórica brasileira o uso desse chá. E aqui o internauta pergunta: doutor, eu tenho uma pedra de 0,57 centímetros. Posso tomar o chá de quebra-pedra para a pedra sair? Acho que é isso que ele quis dizer aqui, né? Bom, meu amigo, como você deve ter visto no vídeo, espero que você tenha assistido até o final, porque ele está bem legal. Não há evidências científicas robustas de estudos em humanos que mostrem uma eficiência dessa plantinha, do chá de quebra-pedras, como método eficaz para a eliminação dos cálculos. Muitas pessoas compartilham experiências que tiveram um resultado positivo, então as pessoas ficam animadas em usar. E como é um chá que não faz mal, uma das conclusões desse trabalho que eu fiz é que todos os estudos envolvendo essa plantinha mostraram que não houve toxicidade em relação ao seu uso. Então quer dizer que ela é segura, você pode usar esse chá que não vai fazer mal para você. Mas assim, não há evidências ainda robustas que isso funcionaria para eliminar a sua pedrinha, tá legal? Existe algum sinal de que ela promoveria algumas mudanças na sua urina e teria um efeito preventivo na formação de cálculos de oxalato de cálcio, aí já é um termo mais técnico, você pode discutir com o seu urologista, mas para eliminar aquela que está lá, para sair no xixi, isso infelizmente não temos essa informação, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por todos vocês assistirem aqui o meu vídeo e vejo vocês no próximo programa.